Era uma vez uma jovem águia que vivia em um ninho no topo de uma montanha. O sonho dela era voar alto e explorar o mundo bem além do seu ninho. Só que o medo de deixar a segurança do seu lar falava mais alto, pois ali seus pais garantiam segurança e comida necessárias. Um certo dia, um lobo matou sua mãe. A comida era disputada por muitos abutres, raposas e lobos, que eram os que ficavam com as maiores partes. Foi daí que ela viu que a zona de conforto do ninho a deixava perigosamente dependente, já que ninguém e nada são eternos. Sem falar da gula absurda dos lobos. Então, a jovem águia tomou coragem e decidiu voar e conhecer o que havia além do ninho. Ela voou alto e longe, foi descobrindo novas terras, novos rios, novas planícies e novas fontes de caça. Num dado momento, ela percebeu que havia voado tão longe, mas tão longe, que havia se perdido. Não conseguia mais encontrar o caminho de volta para o doce ninho. Porém, a cada novo voo, a cada nova terra encontrada, novas fontes de alimentos surgiam, por vezes mais fartas de presas e águas limpas, por vezes não. E prosseguiu voando, explorando todas as possibilidades, vivendo todas as aventuras possíveis. Com o tempo, a águia percebeu que, embora tenha perdido seu ninho original, que ela tenha enfrentado alguns desafios, ela descobriu que havia ficado mais forte, mais independente e, o principal, mais experiente. Enfim, ela aprendeu ainda a confiar nos seus instintos, a não ter medo de seguir em frente, mesmo sem saber o que viria a seguir. Na vida, a gente precisa perder algo às vezes para ganhar mais ali na frente. Assim como a águia, todos nós podemos encontrar momentos difíceis. Para crescermos e termos as chances de descobrir novas oportunidades, é necessário ter coragem e atitude. Afinal, o único lugar que a palavra sucesso vem antes da coragem é só no dicionário. Pense nisso. Opa, boa noite pessoal, voando alto e cá estamos de volta, dia 26 de maio, última sexta-feira do mês, tempo correndo mais rápido que vento na colina. Semana que vem já é junho, praticamente metade do ano. Do Alto do Mirante do Mato Dentro entrando no ar, o Bonde Papo, 17ª edição, com a participação aqui do vereador Cássio Túlio Rodrigues da Silva. Boa noite, Cássio. Boa noite, Fernandinho. Boa noite, população de São Gonçalo. Seja bem-vindo aí, o Obrigado. chat já está pipocando ali. Temos muita prosa e muitas perguntas para você, viu, Cássio? Mas Ok. em instantes, logo após a vinhetinha. Olá, ao vivo, Bonde Papo 17, dia 26 de maio, são 7h04 da noite. No estúdio conosco, o vereador Cássio Silva. E pelo que eu li aí da sua biografia aí no portal lá da Câmara, Cássio, você é engenheiro, vai conferindo aí, engenheiro agrimensor, Sim. professor, empresário, formado pela Faculdade FEAMIG, com matérias isoladas em Engenharia Mecânica e Civil no Cefet-MG. O FSJ é a Universidade Federal de São João del Rei. E FUMEC. Foi secretário de governo em Resende Costa no ano de 1997 até quando? Até 98. Até 98, durante o mandato de seu pai, José Rosário Silva. Nascido em Belo Horizonte, mudou-se definitivamente para São Gonçalo Ria Baixa em dezembro de 2015. É pai de 3 filhos, se diz apaixonado por política e está no primeiro mandato de vereador em São Gonçalo Ria Baixa. É isso mesmo, Cássio? É isso aí, Fernando. Currículo não falta não, né? Também na luta desde cedo, desde muito novo, graças a Deus. Isso aí, cara. Então vamos começar a esmiuçar a sua história aqui nesse primeiro bloco, né? Antes de partirmos para as perguntas sobre suas ações aí como vereador. Nossos telespectadores gostariam de conhecer você melhor.
Então, embora você tenha morado lá em Resende Costa, você nasceu em BH, mas veio ser secretário de governo em 97, né, na cidade de Resende Costa. Sua família sempre foi de lá. E como seu pai veio se tornar prefeito daquela cidade? Na verdade, minha família toda de Belo Horizonte, né? Só meu pai que é de Resende Costa. Ele ganhou a eleição lá em 97 e eu fui para lá um ano. O primeiro ano ajudar a arrumar a casa lá, colocar a prefeitura em dia. A prefeitura lá tinha uma dívida de caixa mesmo, né? A prefeitura arrecada muito pouco, né? E fiquei um ano lá e para acabar a faculdade eu acabei retornando para Belo Horizonte. Lá tava mais complicado, não tinha muito acesso, né? Ficar o horário incompatível, eu acabei retornando para Belo Horizonte. Mas como é que seu pai conseguiu ser prefeito? Meu pai ele voltou para a cidade, viveu quase 30 anos em Belo Horizonte, né? Quando ele separou da minha mãe, ele voltou para a cidade, foi convidado pelo pessoal lá do PSDB para entrar na eleição e graças a Deus Tucano. E logo no primeiro mandato ele foi eleito, né? Ele ficou 4 anos, ficou 12 anos na DRS de São João del Rei, na Regional de Saúde. Né? Sei. Ele é da área de saúde? Não, ele toda a vida trabalhou na Petrobras, é administrador de empresa, advogado. Tá. Né? Então... legal. E Resende Costa tem quase a mesma população de São Gonçalo, mas praticamente o dobro da extensão territorial. Vamos dar uma comparada aqui com os dados do IBGE, que eu baixei aqui, vou colocar para a galera ver aqui, enquanto a gente vai batendo um papo, Cássio. Só para a gente ter uma referência aqui. Então tá aí, pessoal, eu vou apresentar a cidade onde o Cássio trabalhou, né? Onde ele foi secretário de governo. Então nós temos aqui à esquerda aqui os limites aí dos municípios, né? Em cima aqui São Gonçalo, tá aí o território dela, e aqui Resende Costa. Então quando você olha aqui nos dados do IBGE, São Gonçalo tem uma área territorial aqui de 363 mil quilômetros quadrados contra 618 mil quilômetros de Resende Costa. População estimada é praticamente a mesma coisa. Olha aqui, São Gonçalo com 11.114 dados projetados, né, de 2021. Sim. Não sei se isso aqui já é do censo do ano passado, vocês já tabularam isso. E está aqui Resende Costa com 11.578, praticamente a mesma população. O curioso que eu achei aqui, Cássio, olha, acompanha com a gente, Cássio, é que São Gonçalo teve uma receita em 2017, né, de 171.746.000 reais, contra de Resende Costa 27.672.000 reais. Ou seja, eu fiz um estudo aqui para entender a comparação. São Gonçalo recebeu 522% a mais, ou seja, a receita de São Gonçalo é 522% a mais que Resende Costa nesse período de 2017. Sim. E confere isso, tá batendo? Confere. E outro dado aqui que eu achei interessante também, quando a gente olha, para a população entender, um dos indicadores que a gente tem aqui, para você olhar o nível de desenvolvimento humano da cidade, que é chamado de IDH ou IDHM, né, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ele afere ali vários pontos. Por exemplo, a qualidade ofertada de saúde, ele vai aferir ali educação, lazer, segurança, uma série de aspectos sociais, coleta de lixo, né, esgoto, água tratada. Sim. Esses pontos. E aí, olha só que coisa, isso aqui eu achei muito curioso. A linha em laranja aí é Resende Costa, em azul é São Gonçalo. Aí faz sentido, você vai pegar ali no início ali, São Gonçalo do Rio Abaixo, né? Seguindo a linha ali, ela de azul, ela começou em 91 com quase 0,4, então deve estar entre 0,4 e 0,3, vai dar 0,36 alguma coisa, 3,7 alguma coisa assim, Resende Costa abaixo. Beleza, né? E até nesse momento também São Gonçalo não tinha ainda a riqueza da mineração. Sim.
Passados os anos aí, ó, em 2000, elas já quase encostaram e olha que doideira isso aqui. Em 2010, que foi o último IDH que foi disponibilizado pelo IBGE, lembrando, o censo foi feito no ano passado, mas o IDH ainda não foi publicado, não sei porquê. Mas está aí, no fonte do IBGE, Resende Costa passou São Gonçalo. Olha aí, ela bateu ali 0,685, ou seja, a qualidade de vida em Resende Costa ficou melhor que São Gonçalo, né, que atingiu 0,667. Então, assim, eu fiquei sem entender, assim, por que deu essa diferença. E se olhando a curva aqui também, ó, olha como é que a curva de Resende Costa, que é essa laranja aqui, como é que ela vem crescendo. É possível, a gente não sabe afirmar, né, que pelo crescimento aqui, ela pode ter ganhado até uma diferencinha aqui ainda maior. Uma dimensão maior, né? Eu não sei. E se deve muito, Fernando, ao fato de responsabilidade na gestão do dinheiro público, né? Lá é uma cidade que, se eu não me engano, arrecada 17 vezes menos do que aqui, né? Então, gira pouco dinheiro. A cidade, o rendimento da cidade é o ICMS e o FPM, que é o Fundo de Participação do Município. Lá basicamente é FPM, né? Basicamente, né? ICMS tem pouco. E o que gira muito na cidade é o artesanato, que gera renda para as famílias, mas não gera para a cidade em si, né? O ICMS é muito isento no artesanato. Então isso gera renda para as famílias. Então tem uma prefeitura mais pobre, mas com a população com melhor qualidade de vida. Com a população com melhor qualidade de vida e o dinheiro público bem investido. A exemplo do que é feito lá hoje, inclusive, pelo prefeito Lucas lá. Quem é o prefeito lá hoje? Hoje é o Lucas. Uma gestão eficiente, bem centrada. Lá não existe gastos exorbitantes com nada, mesmo porque não existe recurso, né? Que partido que é o Lucas? É ligado aos seus lá? Não me recordo. Pessoal da cidade mesmo. Aham. Então, assim, eu acredito que até por São Gonçalo ter muito dinheiro, o pessoal esquece de investir no que tem que ser investido, né? Principalmente na qualidade da educação. E quando se fala em educação, não é só dar uma boa merenda, a educação em si, né? Inclusive com atividades extracurriculares, com mais prova, com mais trabalho. Você estava falando aí da parte têxtil. Eu já tinha baixado aqui algumas imagens para o pessoal conhecer. Resende Costa está perto de São João del Rei, entre São João, Entre Rios, não é isso? Está entre Lagoa Dourada e Coronel Xavier Chaves. Antes de São João del Rei, quem vai pela 040 entra ali em Murtinho, Congonhas. Então tá aí, pessoal, olha, é uma cidade que faz muitos tapetes, redes, né? Trabalha muito essa parte. Inclusive faz o convite para o pessoal conhecer lá, uma cidade que compensa conhecer. É uma cidade que hoje tem água tratada da Copasa, tem esgoto tratado, é tudo simples, uma cidade muito simples, uma cidade aconchegante e boa de se morar. Olha que beleza, olha essas peças. E de se conhecer aí, também, né? Que beleza, hein, Cássio? O pessoal é lutador então, hein? Olha, isso é o que? São redes? Não, são mantas, né? Redes, mantas, tapetes. Hoje o artesanato diversificou bastante, né? Olha que loja bonita. Móveis de madeira. Eu só vi muita coisa assim bacana no Peru, viu? Tem um mercado índio no Peru que é muito bonito assim também. Olha que maravilha. Mas como é que pode, né? É uma riqueza renovável. Eu costumo muito usar o exemplo de lá, Fernando, pelo seguinte: São Gonçalo tem um potencial de crescimento. São Gonçalo era para ser uma Campos do Jordão, uma Gramado, né? Pelo dinheiro que circula aqui, eu acho que falta um pouco de gestão e responsabilidade na aplicação de recurso público aqui. Olha só, rapaz, é impressionante, sim, uma cidade que recebe tão menos, né? Entregar qualidade de vida e renda. E a gente vive batendo nisso aqui em São Gonçalo. Não sei se você me acompanha de outras iniciativas. Antes de mexer aqui com o Bom de Papo, a gente já teve blog aqui na cidade. Você está esse tempo todo aqui, você já deve ter visto.
E a gente vive batendo nisso, só que tinha um erro nosso. A gente falava muito ali que, eu digo que a mineração acabar, porque eu vim de Itabira, né? Não vim corrido, né? O povo tem mania de chamar a gente de candante, né? Então você é forasteiro também. Forasteiro, paraquedista. E aí, a gente não veio pra cá corrido, né? Mas, assim, a minha cidade é mineradora e a gente sempre teve muito medo, assim, do minério acabar e tal. Sim. Aqui em São Gonçalo, a gente tem que botar as barbas de molho aí, galera, porque aqui é pior. Aqui não depende da mineração acabar, não. Se a Vale pegar as maquininhas dela ali, virar só pro lado de Barão, acabou. já era. Sim. Viu? Então, assim, não dá para ficar esperando mais esse desenvolvimento econômico, né? Achar que mas a mineração não vai acabar agora não e tal. Você deixa a Vale cismar e virar lá para Barão. Mesmo porque a cidade não pode ficar focada na mineração, né? A prefeitura não pode ser a detentora dos empregos da cidade. Ela tem que diversificar o comércio, diversificar a indústria, né? Para que a população tenha condição inclusive de evoluir pessoalmente, né? Eu digo isso não é só nem por questão da política ou da administração, não. Para as pessoas. Para elas tomarem iniciativa e falar assim, olha, eu tô com essa vaguinha aqui na prefeitura aqui hoje, mas assim, a gente tem batido nisso, gente. Parte aí para estudar, parte para empreender alguma coisa, porque hoje a prefeitura aí tem dinheiro, amanhã a gente não sabe, não. Se não é não tiver, amanhã, acabou. daqui 10 anos, não. Pode ser semana que vem, viu? Exatamente. Então, bota a barba de molho aí, que cada qual tem que fazer sua parte. Ô Nezinha, vai um recado para você aí também, ó. Diante do que nós vimos aí do artesanato lá em Resende Costa e lá no entorno, tem várias outras cidades com artesanato. Eu presumo que você já tenha ido em Tiradentes e tal. Aí a gente pega a região ali de Mariana, Ouro Preto, né, com artesanato ali com a pedra sabão, né, aquelas panelas. Rocambole de Lagoa Dourada. Rocambole de Lagoa Dourada, que é delicioso e famoso, né? Os artesanatos também em madeira, que a gente vê ali em Tiradentes. É feito aonde aquele artesanato? Parte é Resende Costa. Parte vem do Rio, parte é Resende Costa, parte de Lagoa Dourada, que tem uma indústria moveleira hoje forte também. E então tá aí, Nezinho, até que São Gonçalo, o pessoal desenvolva aí, sei lá, regime de cooperativas de produção, incentivar aí, tá com a BR aí com 20 mil veículos rodando aí por dia, né? BR ruim, que a pessoa vai ter que às vezes parar aqui, tomar o lanche ali, ou no Beleza, ou no Primavera, ou no Famoso ali, no famoso pedaço, né? Então é o momento que tem ali de ter esse artesanato, ter uma renda para não ficar dependente de prefeitura, né? Exatamente. A diversificação econômica hoje é imprescindível para qualquer cidade. Pois é. Né? Faltou de um lado, a gente tem como sustentar do outro. Exato. Voltemos à sua história, Cássio. Como foi sua experiência como secretário de governo lá em Resende? Sua terra é assistencialista também. E como é que você administrava uma prefeitura em comparação daqui tão mais pobre? Como é que era lá ser secretário lá? Fernando, o recurso é muito pouco, né? Então não tem nem condição da prefeitura ser assistencialista. Lá a prefeitura faz o que realmente precisa ser feito, né? Mas em contrapartida a estrutura da cidade funciona. Então a pessoa tem condição de buscar ali o seu desenvolvimento, o seu progresso no comércio, né? Com o artesanato ou com outras. Lá tem muito vendedor que sai para fora para vender também roupa. Então a pessoa procura o jeito ali de se manter, né? Lá não tem doação de saco de cimento, lá não tem nada. Você sabe quem que me falou que fazia esse tipo de coisa e é daqui de São Gonçalo, que pegava a mercadoria e saía vendendo? Geraldinho do Agroengenho ali, você sabe? Sim, Geraldinho. Já foi vendedor de trecho, assim, e tava me falando todo dia. Um abraço pra você aí, Geraldinho. E como se deu essa mudança sua, Cássio? Sair de BH, depois Resende Costa e depois você vir para São Gonçalo. Por que você veio morar aqui? Conforme eu te falei, eu voltei para finalizar a faculdade, né? Aí casei logo depois e São Gonçalo tem 18 anos que eu vinha todo final de semana, né? Nos poeirões de cavalo aí, nos concursos de marcha. Então eu vinha na sexta e voltava no domingo. E fui ficando. Quando foi em dezembro de 2015,
eu resolvi mudar pra cá. Eu gosto demais da cidade, comecei a namorar aqui, me casei com uma pessoa daqui, meu filho nasceu aqui. Você casou aqui também? Casei, juntei, né? Bebeu da água aqui? Então, assim, é uma cidade que eu amo de paixão, senão não teria vindo, né? Então eu gosto do povo daqui, gosto do acolhimento do povo, então eu acabei trazendo minha vida pra cá e meu filho nasceu dia 15, fez 3 meses, é São Gonçalense, não é paraquedista igual o pai. A sua esposa é do Una, então? Do Una. Ah, é por isso que você mora lá. Na verdade, da vida inteira, os 18 anos, eu ficava no Una, né? Sim. Então, daí veio o forasteiro. Ô, gente, aqui assim, a gente bebe a água, não quer sair, não. A água de São Gonçalo é complicada. Então, e uma pergunta aí que também que não quer calar, assim, você vive então hoje desse salário de vereador? Como é que é isso? Não, eu tenho salário de vereador, que eu tenho minha empresa em Belo Horizonte, eu tenho parcerias lá com reboque, tem parceria com o sistema de segurança, de câmera, de instalação de câmera. E tá nativo, sua empresa funciona lá? Funciona lá, tem bastante parceria, graças a Deus. E minha vida começou muito cedo, né? Eu fiz estágio na Petrobras, eu já trabalhei na Socol, que era coligada em Brasil, já trabalhei na Mendes Júnior, já trabalhei na várias outras empresas, a vida inteira. Eu tive empresa, fui dono de empresa vários anos, né? Aquele ramal de gás que tem entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo e Sete Lagoas, eu fiz o levantamento topográfico, plano de médio dele tudo, né? Então fazia serviço para Gasmig, fazia obra de esgoto, né? Então daí a gente, graças a Deus, a minha vida foi toda muito comedida, eu nunca fui de gastar muito, meu modo de viver é muito simples. Mas hoje, assim, as suas empresas continuam funcionando, você administra ali do Una mesmo? Do Una mesmo. Legal. E de acordo com o seu DNA, a política parece estar no seu sangue aí, né? Então, você imaginava ser vereador aqui em São Gonçalo e depois quanto tempo morando aqui que você veio candidatar? Não, na verdade eu fiquei aqui quase 5 anos, né? Só tocando empresa. E aí fui convidado por Juninho Starling para entrar, né? E o Brenão me apoiou e coisa, o Brenão não ia entrar, me apoiou e coisa, e graças a Deus com o voto democrático do povo, foram 252 votos. Beleza. Que eu prometi durante a campanha, a única promessa de campanha minha foi trabalhar muito pelo povo de São Gonçalo, e graças a Deus é o que eu tenho feito aí até agora. Agora eu vou te fazer uma pergunta capciosa aqui, porque a gente não pode deixar ninguém na moleza aqui não, viu, cara? Tá certo, pode mandar. O seu colega Sassá disse no último programa aqui que é mais fácil ser vereador de situação. Embora ele tenha defendido aí a necessidade de independência, né? Você já foi situação aí que você relatou que já foi secretário de governo. E agora como vereador de oposição. Qual a sua opinião verdadeira aí? É melhor ser situação ou oposição? Fernando, desde que a administração respeite a oposição, vamos dizer assim, eu acho esse termo meio pesado, porque a gente não tem oposição a nada que melhore na cidade. Muito pelo contrário, a gente mostra os defeitos que tem e pede solução. E muitas das vezes mostra o caminho da solução. Então, assim, a partir do momento que você respeita a oposição, que você começa a escutar uma opinião que não é sua e que pode te ajudar, né, a melhorar alguma coisa, a convivência é super pacífica. Eu tenho respeito que eu tenho por Nozinho, tenho por Antônio Carlos, como pessoa, não tenho nada contra. A gente diverge em opiniões, em situações e coisas, e é dessa forma. Beleza. E ainda vou apertar mais a tarraxa, tá? Bora. E pergunta ainda de telhado de vidro aí. Quando você foi secretário de governo, lá na gestão do seu pai, né? Ele é vivo ainda, né? Sim, graças a Deus. Isso, graças a Deus. E você tinha algum vereador lá na época que você era secretário de governo, assim, com essa mesma alinhadura que você tem atuado aqui? Não, lá não tinha. Tem vereadores bons vereadores. Mas a política lá é menos quente daqui, né? Então mas pela troca de. Mesmo sendo a cidade pequena igual aqui, a política. Mesmo sendo a cidade pequena, tem. Aí que eu falo, só que lá se respeita quem é de oposição, quem é. Né? Então a gente procura escutar todo mundo, a gente toda a vida procura escutar todo mundo. Esse é o princípio básico de qualquer administração. Infelizmente, São Gonçalo tá pecando nisso aí desde o início dessa gestão.
Bacana. E o Bom de Papo é legal por isso, porque nos permite voar mais alto, explorar novas oportunidades para a gente se inspirar. E não é para invejar não, viu, Cássio? A gente vai dar mais uma olhada aqui nas notícias da semana e ver o que rola aqui no chat. Vou dar um tempo aqui para ler ele aqui um pouquinho. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O chat está bombando hoje aqui. Eu vou tentar ler tudo aí, gente, mas um abraço aí, palmas aí mandado aí por Tatiana Santos, Luciano Lima, Ícaro Castro tá antenado aí, Rosimeire dando um alô aí também, Marcos Vinícius, Alenice, pessoal dando boa noite aí, Marcos Antônio Bicalho falando tamo junto. Renata... Quito. Oi? É o Quito. Ah, é o Quito? Oh, tá bom, Quito, um abraço. Não sabia que é Marcos Antônio Bicalho, não. Renato Advogado, boa noite. Una. Deixa eu ver quem mais. Sebastião Pereira, Ricardo Messias, pergunta ao Cássio sobre refógio. Ele vai lembrar o que é o refógio. Não sabe o que é, não? Tem que saber sobre. Tá, Ricardo Messias. Rosa Barros mandando um abraço. O que o pessoal do refógio muito pede lá é o atendimento porque lá metade é Santa Bárbara e metade São Gonçalo. Sim. Só que o pessoal quase todo vota em São Gonçalo e fica esquecido pela prefeitura. Tá. Então as melhorias que precisam ser necessárias no refógio muitas vezes não são feitas por causa do limite de município. O que poderia ser facilmente resolvido aí com um acordo entre municípios, um convênio. Talvez seja isso. Sim, vamos dar a sequência então. Cássio, ano que vem você volta firme com o vereador. Deixa essa pergunta para depois, que nós vamos falar sobre o futuro político, tá, Marcos Vinícius? Continua antenado com a gente aí, que a gente vai abordar isso aí, tá? Sebastião Pereira, Cabo da Divisa em Barão de Cocá já é uma realidade, tá vendo aí, ó? Adriana Silva, boa noite. Fabiana Ribeiro, dando boa noite aí. Marcos Antônio, de novo aí, o Quito, lembrando o Distrito Industrial, não sei o que é que quis dizer de distrito. O Quito, depois você explica aí o que é do distrito aí. Simone Rocha, boa noite. RF Stalin, esse é o meu vereador. Meu assessor, Ronan Fonseca. Ronan. Está. Renata Advogado de novo. Só deixar de antemão aqui um agradecimento a ele também, é uma pessoa que me ajuda demais. Jorge Edson, Rafaela Leite, meu vereador. Esse daí é lá do UNA, Leite é do UNA. Essa é minha esposa. Sua esposa? Aí. Então ela é parente de Lourdinha? Não, de Ronildo. Deve ser parente de Ronildo, que Leite. Acredito que sim. Distante, mas sim. Fagner Oliveira, boa noite. Marcos Vinícius, um ano como secretário de governo do pai ainda? Aí é mole, não entendi. Depois você explica, Marcos, o que é isso aí? Clone Andrade, Clone Andrade, é isso mesmo? Tem pretensão de vir como candidato a prefeito? Isso aí nós vamos responder depois. Paula Trajano, boa noite. Luzia Cunha, parabéns, meu amigo. Fagner Oliveira, esse é o meu cunhado, top, parabéns pelo trabalho. Marcos Vinícius, pergunte ao Cássio como a religião dele ajuda no dia a dia político. O que é isso, Cássio? O que é a religião sua? Eu sou católico, gosto de estudar muito o espiritismo. Ajuda na manutenção de uma serenidade para resolver tudo na vida, né? A gente sem religião não é nada. E recebendo mais perguntas aqui, Felipe Henrique fala sobre a questão da água contaminada. Quer falar? Essa questão da água contaminada, eu já fiz, inclusive, paguei do meu próprio bolso. A amostra foi divulgada bastante, se eu não me engano, ano passado. Principalmente daquela bica de água de abastecimento lá da estrada do Burgutu. Foi detectado lá água imprópria para o consumo humano, com nível de ferro, Escherichia coli, coliforme total, todos acima do padrão, nível de cor, nível de turbidez. Foi informada a prefeitura, foi pedido providência. Graças a isso, andaram colocando alguns clarificadores aí nas caixas de água, inclusive nos caminhões-pipa, melhorou um pouco. Mas, pelo que eu tô sabendo, alguns já foram retirados, inclusive do Chácara Velha. Eu estive lá semana retrasada, olhando uma caixa quebrada lá com o secretário de Serviços Urbanos.
E depois da minha visita, esse coisa foi tirado. Até nós vamos tentar descobrir depois o porquê. Fizemos a denúncia no Ministério Público, no IGAN, que é o Instituto de Gestão de Águas. Sim. Porque eu acho que a primeira preocupação que a prefeitura tem que ter com a saúde da população. Verdade. E bem-estar e qualidade de vida da população. Então, dentro disso aí, e aguardamos aí até hoje o posicionamento do Ministério Público. Ok. Mais perguntas aqui. A Mágida Magalhães Caiali, do Elim lá, um abraço, Mágida. Alguma sugestão para o problema das enchentes? Ô Mágida, nós vamos falar isso aqui no segundo bloco, tá? Te pedir um pouquinho aí de paciência e continuar com a gente aí, que já está previsto, nós vamos trabalhar isso aqui. Deixa eu ver aqui, boa noite Fernando e Cássio, Felipe Henrique, boa noite para você, Felipe. Pergunte ao Cássio por que não quis seguir política na sua cidade. O pai dele foi prefeito, tentou reeleição. Quer falar, Cássio? Pelo mesmo motivo que eu já comentei aqui, né? Eu fiquei lá um ano, ajudei a arrumar o que precisava ser arrumado no início, e depois fui acabar a minha faculdade em Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte, então tinha a minha família toda de lá e coisa, e voltei para acabar a faculdade. Ah, tá. Então tá aí a resposta, viu, Márcio? Um ano foi para ajudar a consertar o que estava com problema. Se eu ficasse os mais 3, seria para continuar aí, né? Como outros ficam aqui na prefeitura. Alfinete. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui. Do Ilinho aí, um abraço do Ilinho. Mandando aí também sobre tratamento de esgoto, quando será concluído? Você tem noção aí de falar? Isso aí tá na promessa das 100 obras aí, né? Eu daqui uns dias também vou fazer um vídeo, inclusive, sobre essas 100 obras. Existe uma promessa de cumprir, né? Aí depende do executivo, né, de colocar isso em prática. Maria José Santos, Cássio, fala para nós se você tem um projeto e se está melhorando aí os pontos de ônibus e as guaritas, né? Se estão um caos. Na verdade, existe até uma indicação do vereador Quito, recente, inclusive, para a reforma dos pontos de ônibus em vários locais da cidade. São Gonçalo hoje tem muita coisa a ser feita. Né? Como eu disse no discurso final de ano passado na Câmara, essa administração está precisando de parar de falácia e colocar em prática as ações, porque fazer obra no último ano de governo para reeleição está demais, né? E mesmo porque a qualidade delas, todo mundo já sabe que com o tempo já não está sendo eficaz. Na correria a coisa vai ser bem complicada. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Do chat está feita a leitura aqui. Vamos dar uma olhada aqui sobre notícias aí. Isso aqui está no portal lá do Saulo, portal do Médico Piracicaba. Vereador Roger cobra serviço, pouco da Secretaria de Obras lá de Bela Vista, sem Bela Vista. O governo se mobiliza, o governo federal aciona autoridades espanholas diante do racismo contra Vini Júnior, uma coisa feia mesmo, né, que aconteceu com o futebol. Vereadores de São Gonçalo reformam apoio à campanha Maio Laranja. Bolsa Família inclui 1 milhão de famílias e bate recorde de valor médio, 672. Projeto prevê instalação de brinquedos locais públicos. Vamos dar uma olhada no site da Prefeitura aqui também. Prefeitura faz pré-cadastro para implantar oficinas de robótica em parceria com o SESI. Gente, isso é bacana, tá? Outro dia aqui, a gente viu aqui... Não, foi ano passado que teve o start. Eu tinha dado o toque lá pro pessoal da prefeitura, pro Nozinho e tal, que é muito bacana aquela iniciativa, mas esse trabalho ele tem que ser feito antes, né, de incentivar as escolas aí para a área de tecnologia, né, que aí nós estamos falando de robótica, o Arduino, né, IoT, que é a internet das coisas. Agora está chegando o ChatGPT, que vai ser um outro marco divisor. A verdade, Fernando, só te cortando, a educação ela precisa ser planejada. Né? A gente precisa de uma reestruturação imediata na educação. Não adianta a gente chamar de cidade inteligente se você vai na zona rural não tem um sinal de internet. Como é que a população, né, vai participar disso tudo? Como é que a população vai ser informada? Né?
Então a gente precisa reestruturar rápido. Verdade. Então esse trabalho é isso mesmo, cara. Você tem que vir de base, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Prefeitura certifica medalhista da OPMEC. Prefeitura investe em educação inclusiva para melhoria da qualidade de vida de alunos especiais. São Gonçalo troca lâmpadas de vapor por LED em Vargem Alegre. Essa iniciativa é bacana. Eu quero até reforçar aqui com o prefeito, viu, Nozinho? Vargem Alegre merece, as outras comunidades merecem também. Mas aqui no condomínio a iluminação tá meio bagunçada aqui, estava misturado vapor de sódio com mercúrio. O pessoal até andou trocando aqui, botando tudo vapor de mercúrio, mas realmente LED é uma economia para o município. Se puder pedir depois o pessoal para trocar aqui também, né? Alunos da Manuel Gonçalves realizam um projeto de arte moderna e contemporânea. Alunos do SESG participam de segunda etapa da Olimpíada Nacional de História. Acho que os outros eu já li, que é da semana passada. E tem um recado aqui bacana aqui do Padre Chiquinho. Deixa eu achar ele aqui. Tem um da Joceline aqui, ó. Entrega de uniformes, torneio interno. 28 de maio, domingo. Tá nesse final de semana. Deixa eu achar do Padre Chiquinho aqui, um negócio bacana que ele mandou pra gente. Olha aí, ó. Olá, povo de Deus, aqui é a porta da cozinha da casa do Padre João assentada. O Célio, nosso companheiro, está da parte de dentro, rebocando. O Lúcio aqui da parte de fora, rebocando. Aqui é o pedreiro carpinteiro de Jesus. Meia colher. Isso, uma colher inteira, que o não quebrou ainda não. Então tá bom, povo de Deus, um abraço. Obrigado pela doação, contribuição de vocês. Fiquem com Deus. Mas tem mais um vídeo. Querido povo de Deus, da paróquia São Gonçalo, estou aqui na casa do Padre João, com o diácono Geraldo Evangelista. Está aqui a porta sentada, a porta da sala, a porta nova que vocês doaram, que vocês contribuíram. Louvado seja Deus por tudo. Devagarzinho nós estamos melhorando a casa do Padre João. Um abraço, fiquem com Deus. É isso aí, Padre Chiquinho, um abraço pro senhor aí também. Deixa a gente voltar aqui pro programa. Tá aí, Cássio, vamos ver aqui, acho que a gente já vai chamar um break aqui, né? E para faturar, e a gente vai voltar daqui 1 minuto. Então, um instante só aí, Cássio. Este é o mosquito da morte. Além da dengue, ele é transmissor da zika, da chikungunya e da febre amarela. E se cria em caixas d'água, vasos de plantas, pneus, piscinas, garrafas. Mas é no lixo acumulado onde o mosquito da morte mais encontra a água parada que precisa para se procriar. E ele é tão mortal que pode infectar até 300 pessoas. É preciso eliminar os focos antes que o mosquito da morte elimine você. GDF. Mais de 100 obras em 2023. A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo está realizando um dos maiores programas de obras já vistos no município. Tem muito trabalho sendo feito, como o novo trevo da BR-381, reformas das escolas, pavimentação e calçamento de vias, infraestrutura, postos de saúde, saneamento, além de uma ótima notícia. A administração está retomando grandes obras como o Centro Administrativo. Ficou curioso? Confira as obras que já estão em andamento e as que ainda serão iniciadas no site da Prefeitura. Desculpe o transtorno. Tudo isso é para melhorar a sua vida. Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo. Construindo o futuro. De volta ao programa que enxerga atrás da serra e veio para abrir nossas cabeças aí para o mundo. Bom de Papo, 17ª edição, 26 de maio de 23, são 7h40 da noite, sexta-feira. Conosco o vereador Cássio Túlio Rodrigues da Silva. Vereador, quais são as primeiras realizações, as principais, né, realizações do seu primeiro mandato de São Gonçalo aí? Dá um relato pra gente aí, um resumo.
Fernando, eu tenho primeiro alguns projetos de lei, né, que a gente apresentou na Câmara, os que foram aprovados, carteira do autista, né, projeto de contra a exploração sexual e agressão a mulheres, crianças e adolescentes, né, que está aprovado em vigor no município. Infelizmente não foi lembrado agora, se eu não me engano, no dia 18, né, não me recordo o dia, foi comemorado, inclusive, podia ter sido lembrado, uma lei que está em vigor na cidade, que impede pessoa que comete esse tipo de crime e após transitado em julgado que seja admitido no serviço público aqui, né? Mais um mecanismo aí de proteção contra mulheres, crianças e adolescentes, a proteção desse pessoal. E vários projetos de lei, agora no início desse ano conseguimos aprovar na Câmara também o projeto de mobilidade, né? A lei municipal de acessibilidade. Então é uma grande vitória que precisa ser implementada pelo executivo aí, né? Já está aprovada e que serve para a cidade toda, né? Várias indicações aprovadas na Câmara também, como o auxílio enchente, o auxílio estudantil, que nós brigamos muito por eles. Tá aqui nesse. Nós temos uma prestação de contas aqui, né? Foi você mesmo que fez ela? Foi, essa prestação de contas é dos 2 primeiros anos de mandato, né? Com um resumo, né? Um breve resumo do que a gente fez aí, a CPI, projetos de lei que foram reprovados pela Câmara. Tá aí a parte que fala aí da água e próprio consumo, né? Foi perguntado ali agora. Foi pago com esse informativo, na verdade, custou quase R$15 mil, foi pago com recurso próprio, né? É uma forma de gratidão e respeito à população de São Gonçalo, né? A gente deve prestar conta do que faz a gente recebe dinheiro público, a gente tem que prestar conta. E eu tô vendo aqui, são bastante coisas, né? Tô vendo aqui, conclusão do relatório final, foi uma CPI que você entrou com ela aqui? Na verdade tem uma CPI tá em andamento hoje, está em estudo lá no Tribunal de Contas, né? Sobre a paralisação das obras no início da gestão, um prejuízo aí de mais de R$200 milhões para a cidade, né? E outras coisas que acontecem aí na cidade que, por estar em segredo de justiça, eu por enquanto não posso revelar, mas que são bem complicadas. A gente está vendo aqui também dos projetos aprovados, tem 3 projetos aprovados. E mais o de acessibilidade no início desse ano, porque está já fora desse. São quantos? São 4. 4, tá. E aí, algumas indicações atendidas pelo Executivo, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Se não mudou também. Não, né? São várias, né? Indicações são centenas. Sei. Essas aí são alguns destaques, né? Por exemplo, o programa de regularização. Principais. São principais. Programa de regularização fundiária, né? Que dá ao pessoal mais carente a condição de regularizar seu imóvel. Né? Infelizmente hoje tá meio esquecido, o pessoal o marketing da prefeitura esquece dessa parte de beneficiar a população, né? Isso aí gera segurança jurídica para quem compra, para quem vende, né? Então aí sim a prefeitura poderia ter investido no marketing. Deixa eu ver aqui mais algumas indicações que o pré-vestibular que está aí hoje foi indicação nossa. Pré-vestibular que está aí hoje, o pré-ENEM foi indicação nossa, está aí também. Tá. São várias. Deixa eu dar mais uma folhada, muita coisa, difícil até da gente acompanhar e ler tudo aqui, então você me desculpe, vereador, não vai dar para ler tudo. Mas vamos ver aqui. Na verdade a gente fez 5 mil exemplares e está acabando de ser distribuído na cidade agora. Então está sendo entregue ainda estão em processo de entrega ainda. Aí tô vendo aqui 10 projetos rejeitados. Eu achei 6 rejeições aqui, eu achei estranho. Por exemplo, prioridade de atendimento para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou que utilizam bolsa. Gente, não entendi por que eles foi rejeitado aqui pelos outros vereadores. A resposta é simples, porque o projeto é de minha autoria. Começaram a rejeitar tudo porque a oposição começou a aparecer, foi na época próxima da CPI, né? Então, assim, não se incomodam de massacrar a população para atingir uma pessoa só. Felizmente, a toada é essa.
Publicação obrigatória do currículo profissional de todos os ocupantes de cargos comissionados e designação de função de confiança na administração direta e indireta dos poderes legislativo e executivo. O Cássio pediu que fosse publicado em websites oficiais dos respectivos órgãos públicos e dar outras providências. Por que será que também eles não aceitaram? Esse projeto de lei, Fernando, na verdade, a nossa preocupação inicial é o seguinte: muita gente reclamava que estava trabalhando e pessoas sem qualificação nenhuma entrava como superior, com salário 2, 3 vezes maior, né? O que causa um desconforto em quem realmente trabalha em São Gonçalo hoje. Esse é um dos grandes problemas de São Gonçalo hoje. Muita gente, muito cacique para pouco índio, né? A pessoa que ganha menos trabalha muito e o pessoal que ganha muito às vezes nem trabalha. Então, justamente o currículo, na verdade, ele é só um indicativo, né? Mas que a população tivesse pelo menos o conhecimento de quem está exercendo esses cargos lá de confiança, cargos comissionados, né? Então, infelizmente, foi rejeitado também. Você não marcou aí não, eu vou dar um outro exemplo também que eu acho muito importante também, o controle de frota. Foi um projeto de lei rejeitado. Eu vi aqui, eu marquei ele aqui também. Controle de frota, a marcação de exames, de consultas pré-agendadas, para evitar eu sou amigo do vereador tal, vou passar na frente. Não. Nós temos um caso de uma menina hoje, por exemplo, que ela está há 4 anos e meio lutando aí para uma cirurgia de endometriose e não tem solução da prefeitura, né? Rose, minha esposa, ela teve que operar, mas foi via plano, né? Pois saúde, então nós tivemos um mutirão de oftalmologia agora, é um dado bacana, mas a gente precisa aprofundar na discussão. Foram 600 e poucos atendimentos, segundo próprios vereadores da situação me disseram que a lista desde 2017. Então, quer dizer, São Gonçalo tem recurso, né? A gente sabe que mutirão, o atendimento ele é precário, pode ser um bom atendimento, mas ele é precário. Você vai no oftalmologista, você vai ficar lá 1h30 fazendo exame, e no mutirão você vai ali de 15 em 15, né? Então, esse tipo de situação em São Gonçalo é inconcebível, né? São Gonçalo tem condição de montar um atendimento clínico de excelência, tem condição de colocar um raio-x de excelência, tem condição de ter um serviço de ultrassom, né? Tudo aqui na cidade, tem condição de ter uma sala de parto, né? Mesmo, e não tem. Não tem, né? A gente fica mais preocupado ainda quando a gente se gasta aí 2,5 milhões de reais numa festa de 4 dias. Não sou contra a festa, já vou deixar de adiantar. E se gasta 1,8 milhão numa reforma de um pronto atendimento, né? Então alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser mudada e rápido. Esse é o meu pensamento, tá? Bom, vamos amenizar um pouco aqui também, né? Já teve algum projeto ou iniciativa de governo que você tenha aprovado, apoiado ou melhorado, por entender ser bom para a cidade, para não ficar só nessa coisa assim de ser vereador, porque a oposição vai barrar? Todos os projetos, todos, sem exceção, que são bons para a população, a gente aprova. Eu, vereador Quito, vereador Tatá, a gente não é contra, a gente no intuito nosso, igual eu falei, nós não somos oposição, não queremos travar nada, muito pelo contrário, a gente quer o desenvolvimento da cidade. Porque a cidade, quando melhora, não melhora para a oposição, ela melhora para todo mundo. Você lembra de algum assim de cabeça que vocês têm aprovado? Vários projetos o estudantil, por exemplo, nós tivemos que brigar, o que acabou gerando 3 projetos de lei. Né? Foi por briga nossa, por emenda nossa, fomos colocando emendas, foram obrigados a mandar outros projetos. Aí que eu digo que a educação precisa ser repensada, porque se você não dá condição da pessoa se deslocar para estudar, ou não dá condição para ela, o mínimo de condição para ela para estudar fora, né? se ela quiser, como é que você vai melhorar a educação da cidade? Né? Aqui nós não temos universidade, a gente precisa dar condições, precisa pensar nisso. E, infelizmente foram 3 e na meia ali, que na marra, meio né, até sair o que está aí hoje, e acabaram cortando, por exemplo, os alunos da Microlins ali em Monlevade, que é de informática, de inglês, né, quer dizer, aqueles cursos geralmente ali o adolescente de 16, 18 anos faz, a prefeitura não incluiu, né, e como é que a cidade vai ser inteligente se você não pode ter uma formação de informática, você não pode fazer um curso de inglês decente, você não né? A nossa preocupação toda é essa. Deixa eu ver aqui então. E do ponto de vista assim, da sua experiência como ex-secretário de governo, sua cidade, Rezende Costa, como é que você enxerga a gestão de São Gonçalo? Assim?
Você já pontuou algumas linhas aqui. Mas... a gente não pode ser radicalista. Tem muita coisa boa que se faz em São Gonçalo. Mas tem outras coisas que precisam ser aprimoradas. E muitas outras coisas. Obras, as obras que foram feitas na rodovia Carlos Mota, por exemplo, obras emergenciais, todos deram problema. O asfalto que foi feito em frente ao Parque Exposição teve que ser retirado e refeito no outro dia. Né? Uhum. Nós temos uma empresa fiscalizadora aí que leva 3,5 milhões de reais por ano para não fiscalizar nada. Né? Que obra que nós tivemos em São Gonçalo até hoje, o Adro da igreja, aquele estacionamento fabuloso. A Estrada Engenharia. Né? Então, assim, tem algumas coisas, educação, a gente precisa ampliar a oferta Pera aí, a Estrada quantos milhões por ano? Isso aí, em torno de 3,5 milhões de reais por ano. Hã? 3,5 milhões de reais por ano. Uai, saiu uma fofoca aí na cidade que eu tinha faturado 300 mil, né? Como se fosse da cavalgada popular. Não sei se você acompanhou, eu cheguei a colocar isso aí. Só para finalizar, a ampliação de vaga de creche integral, né? Uhum. Já poderiam ter reformado a escola de São José para evitar que essas crianças fiquem transitando aí pela 381 do dia e desafoguem o centro. Isso até hoje não foi feito. Criação de salas. Hoje, pra você ter ideia, estão usando a biblioteca da creche integral como sala de aula. Nossa. Então, quer dizer, o laboratório como sala de aula. Então, como é que se investe em educação se você não dá a base? Né? É engraçado, assim, que aqui em São Gonçalo tem um complexo que a gente fica sem entender, assim. Acha tudo normal. Você pegar um contrato de 2 milhões, 3 milhões para essas empresas de fora, e às vezes a gente está aqui, investiu aqui, né? Igual eu fiz um investimento mais de 300 mil aqui, boa parte com recurso próprio, uma parte com o juro zero. Desses 300, mais ou menos 300 mil, uns 50 foi com o juro zero. Não significa que a prefeitura me deu esse dinheiro. Sim. Né? A gente paga a prestação dele, mas sem juros, né? Que é uma boa ajuda. Mas aí a pessoa acha absurdo, assim, em questão de quase 3 anos, uma empresa faturar aí 200, 300 mil, eles acham absurdo, mas aí na hora que a gente vê um extrato com 3 milhões, alguma coisa, ninguém acha nada normal, né? Várias empresas aí de fora, de Monlevade, faturando 2 milhões. Marketing, um marketing absurdo. Né? Pois então vamos lá. Qual São Gonçalo, Cássio, que você enxerga assim no futuro próximo, diante das ações em andamento? Você prevê capacidade do município de se sustentar assim que a mineração virar para Barão de Cocais? Foi bem lembrado aqui no chat. E como investidor, assim, você que está na área empresarial, igual eu estou aqui, a gente investiu aqui, você também fez casa aqui, né? Sim. E você indicaria algum amigo seu para investir aqui na cidade? De coração? Fernando, indicaria. Eu mesmo, eu gosto de investir aqui. O que São Gonçalo precisa primeiro? Recurso para crescimento. O que você precisa? Você precisa de uma água de qualidade, você precisa de um tratamento de esgoto, né? Você precisa de energia, o que São Gonçalo hoje é uma aberração, né? Uhum. Então, assim, Nossa Senhora. nós temos uma PCH de Abicâmara hoje que gera energia e manda para São Paulo, né? A energia não é utilizada aqui. São 2 PCHs. Exatamente. Então, assim, se você não estruturar a cidade para receber investimento, ninguém vem para cá, né? Mas é uma cidade que tem um futuro brilhante pela frente, mas precisa ser repensada. Cara, sinceramente, eu não consigo indicar um amigo meu para investir aqui na cidade pensando em ter algum retorno aqui. Eu não indicaria hoje, eu não indicaria não. Mas a gente não sabe, pode... Assim, eu respeito sua opinião, sabe? Mas assim, ela precisa evoluir, sabe? Assim, as pessoas têm que... Quando a gente vê, às vezes, umas brincadeiras de mau gosto, igual a gente vê, assim... nessas provocações bobas que às vezes tem na internet, né? Esse complexo que às vezes eu vejo nas pessoas de achar normal o dinheiro daqui tudo para boa parte para fora. Mas sabe assim, eu vejo por esse condomínio a luta que é fazer isso aqui, né? Às vezes as pessoas questionam o negócio do condomínio. Aqui ninguém entrou nada de graça, não. Todo mundo pagou e paga caro. Sabe, para estar aqui, paga IPTU, a gente investe aqui, a gente contrata a mão de obra daqui para construir, compra nos depósitos daqui, comprei no Thales, comprei lá no
no São Gonçalo, tudo quanto é lugar aqui, tudo feito com mão de obra daqui, sabe? Então, assim, aí a gente vê, às vezes, o dinheiro daqui indo embora, sabe? E a gente fica assim, não sei. Eu vejo o galpão, por exemplo, de um amigo meu, 2 amigos meus daqui, Marcon, o Caio e o Flávio, fizeram aquele galpão grande ali perto do escritório da Vale Verde. Sim. Ficaram muitos anos ali sem alugar, sabe? Então, assim, eu gosto de São Gonçalo. Ela tem potencial de logística, mas assim, é muito, muito vulnerável, dependente da mineração. Enquanto não foi mais dependente ainda da política. E muito dependente da política, sabe? Então, por isso que eu te falo, se você quer morar aqui, o povo daqui é muito bacana, vale muito a pena, eu gosto muito daqui, sou casado aqui. Agora, você falar assim, você quer investir para esperar ter alguma renda, alguma coisa aqui, não, cara, eu não... Mas a cidade, eu não indicaria para esse fim. E outro ponto, só para concluir, enquanto a cidade encarar, levar a sério a parte do desenvolvimento, a sustentabilidade dela, eu não indico ninguém para vir aqui investir. A evolução de uma cidade. Desculpe, Cássio. Eu vejo só o olhar de quem às vezes teve mais espaço na política aqui, muito mais preocupado com a especulação imobiliária. Isso vira uma bolha. Sabe? Então, assim, isso aí tem que ser revisto na cidade para que lá fora as pessoas encarem isso aqui, sabe, a sério, leve a sério. Não, a cidade tem futuro, sabe? Porque o povo aqui é trabalhador, eles querem trabalhar. Mas, sim, tem um gargalo aí, você vê um IDH desse baixo, onde na cidade rica desse jeito tem um IDH tão baixo, sabe, proporcionalmente falando. Então eu teria reserva. Mas a evolução da cidade, Fernando, ela precisa, ela parte principalmente do povo. A gente tem que acreditar que isso aqui pode ser melhor. Né? Se a gente não acreditar, a gente não vai investir, a cidade não melhora de jeito nenhum. O que a gente não pode ficar é quieto, de mão atada, esperando que tudo esteja pronto para a gente chegar a investir. A gente precisa acreditar na cidade, precisa acreditar no potencial. O potencial daqui é grande, mas São Gonçalo precisa de ser reestruturada. São Gonçalo precisa de acabar com perseguição política, né? Porque aqui e abrir a cabeça, sabe? Abrir a cabeça para outros conhecimentos, outras. Faz parte do crescimento da cidade, eu acho que isso é natural. O Cássio, parece que tem um complexo de vira-lata. Em algum lugar aqui na cidade. Estou falando da população, não. São duas coisas diferentes. Mas aí é igual eu vi. Esse boato incomodou bastante. Assim, uma empresa faturar 10 mil, o dono não coloca 4 mil no bolso. O povo às vezes achando isso absurdo. O povo não, né? A forma que é plantado. Então, assim, é um negócio, é um canibalismo, sabe? Um começa a comer o outro. Mas aí eu te falo que volta na parte política. Aqui, e vem de cima. Existe aqui, para que eu possa ser bom, eu tenho que te denegrir. Denegrir sua imagem, eu tenho que te atacar, entendeu? Então, assim, e a pessoa tem que ser boa pelo mérito dela, pelo trabalho que ela faz, pelo que ela desenvolve. Né? Planta isso na cidade, né, para fazer populismo. De algum lugar isso vem de prefeitura, lá da prefeitura mesmo, do órgão, distorcendo, sabe, a informação. Isso aí eu acho que tem que ser revisto, senão eu não tenho como indicar para um amigo, não, sabe? Sim, isso aí. Mas eu acredito muito na cidade. Eu acho que o futuro daqui é promissor. Bom, e quais são os principais gargalos de desenvolvimento econômico, assim, que você enxerga, ou crônicos da cidade, assim, que pode ser limitador dela? Se você falou de esgoto, água tratada, energia, né? São Gonçalo está num eixo logístico favorável, né? Quais empresas que vieram para cá em 2 anos e meio? O que tem que trazer para cá? Né? Tiraram o galpão, por exemplo, da Ex-Metal no Distrito 1 ali, logo no ano 2021. É uma empresa que dependia de ferro para trabalhar, né? Tinham 4 funcionários fixos e alguns volantes. E essa empresa foi tirada porque não conseguia manter 10 funcionários. Né? Então, bom, pegou uma época de crise, pegou uma época de pandemia, então nessa hora a prefeitura tem que arcar
né, com a parte dela, falou, não, peraí, essa empresa é uma empresa que eu vejo que mais contratava gente sem qualificação em São Gonçalo, né? Então era formadora de mão de obra, e foi retirada e tá lá o galpão hoje, né? Então assim, essa mentalidade, a Vogue Lingerie foi embora, né? Ela empregava quase 15 mulheres e coisa, e a pessoa me falava muito que por falta de apoio da prefeitura. Nós temos a Citroli, que é uma empresa de mundial, né? Que recebe pouca ajuda da prefeitura, é uma empresa de O que eu vejo, a gente até falou nos programas para trás aí, é reclamação de todo empresariado, e eles não podem vir cá e falar naturalmente por medo de retaliação. É o medo de retaliação. Mas eles sempre se queixam, assim, na hora que eles fazem ali, formam a mão de obra, capacita, fica ali treinando, é a hora que o colaborador, ele ainda não deu retorno para a empresa. Sim. Né? E aí, de repente, ele sai e vai trabalhar uma das primeiras indicações, inclusive. Então, acaba que as prefeituras, os órgãos públicos, eles competem de forma injusta, sabe? O que a gente colocou isso aqui no programa anterior. E entrando aqui agora no caso das enchentes. Só voltando um pouquinho, Fernando. No início de 2021, nós propusemos, inclusive, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a manutenção no contrato das empresas de colocar mão de obra sem qualificação, um percentual de mão de obra sem qualificação, principalmente mulher. O emprego para mulher em São Gonçalo hoje é muito complicado de se arrumar, né? Então assim, a prefeitura vai dar o galpão, vai dar mas vamos contratar gente de São Gonçalo, vamos formar gente de São Gonçalo. E outra coisa, oferecer cursos com a vocação voltada para o município. Não adianta ficar fazendo curso só de minério e coisa, se o minério acaba a cidade junto. Né? Verdade. E então, entrando agora no caso das enchentes, já lembrado aí por Mágida, e depois a gente dá mais uma lida aqui no chat, né? Parece que você andou olhando aí os estudos que o Dr. Braulio fez da UFMG, e que teve um contrato aí de 1.200.000, se não me engano, com a prefeitura para propor soluções para que a cidade não sofra mais com as enchentes. Quais conclusões lá parece que você conversou com o Dr. Braulio, mas e quais foram as conclusões, assim? Na verdade, eu fiz um requerimento de informação pedindo o resultado desse estudo, até hoje não recebi, né? Mais um do que a gente teve que impetrar o mandado de segurança para poder ter resposta de requerimento. Mas teve uma audiência pública, né? Teve uma audiência pública, mais uma audiência de marketing do que uma audiência pública, né? A população mesmo em si, ela devia ter sido toda convidada, principalmente os que foram atingidos pela enchente. Eu mesmo não sabia disso. Então, assim, o desassoreamento do rio, segundo o estudo hidrológico, resolvia 1% do problema, e um canal ali passando pelo terreno de Múrcia, ali saindo perto do Beleus, resolveria 7% do problema. Então, peraí, vamos só entender aqui. Desassoreamento é o tal de enxugar gelo, correto? 1% que ajuda. Não acredito dessa forma, depois eu vou te explicar por quê. Tá. A questão do desassoreamento, principalmente se vierem... Pode falar. Não, porque eu preciso explicar o mecanismo primeiro de liberação do rio para depois falar sobre o desassoreamento. Ok. E o outro dos 7% que você falou seria aquele... Seria um canal de transposição tirando a água do centro da cidade, que resolveria 7% do problema, segundo o estudo. Eu tenho uma arte aqui, que nós vamos colocar ela aqui, para a gente olhar isso com mais profundidade. Gente, aí está o Google Earth, né? Para quem não sabe, é uma imagem de satélite do Google, que qualquer pessoa pode acessar lá, é um aplicativo. Vamos ver aqui o que é esse trabalho aqui. A ideia era fazer um canal, pegando ali perto da prainha, né? O Beleus está aqui embaixo, aqui está o famoso pedaço, né? Aqui está aquele galpão que a prefeitura aluga ali. Então seria entrar onde seria essa fazenda que eles falaram que estão fazendo ali um canal. Na hora que a gente chegar aqui nessa parte do morro, seria um túnel, e chegando até aqui assim, daqui sai lá no fundo da fazenda do Somúcio, já pegando o rio lá embaixo, né? Então ele iria derivar parte da água que ela passa aqui, ó, tá vendo? Ó, contornando aqui assim ali tá o Tales, e aí ele ia dar essa volta aqui, então já parte
o excedente da água passaria aqui. Agora preste atenção nesse dado aqui. Segundo o Google Earth, deu 1.505 metros. Uma vez conversando com o meu cunhado, o Tota, todo mundo conhece ele aqui em São Gonçalo, já trabalhou na Philips, agora está na Barbosa Mello. E ele estima que uma obra dessa, Cássio, talvez ficaria em torno aí de uns 60, 70 milhões. Ou seja, seria possível o município arcar sim. Agora vamos seguir aqui o que eu fiz do estudo aqui, que você até me pediu que olhasse. Olha, se o Google Earth não tiver errado, de cota, na parte aqui onde pegaria a água aqui, deu 639 metros de altitude, né, com relação ao nível do mar. Ok? Guarda esse número aí, gente, 639. Aí, mais para frente aqui, já na saída lá do Somuço, deu uma cota, segundo o Google Earth, de 637. Então nós estamos falando em 1,5 km, deu uma diferença de cota de 2 metros apenas. Eu achei muito pouco, mas você me falou que é uma caída boa, não é isso? Sim, para um rio é uma caída normal. Tá. E um ponto de atenção que a gente vê é o seguinte: agora nós já estamos lá na Abricampo, na barragem de Abricampo, onde tem essa usina que gera energia e que não vem nada para São Gonçalo. Né? Segundo informações, é toda para São Paulo. Toda para São Paulo. Eu já tive informações, parece que iria para Parceló. Não sei dizer. Então, aí a gente pega ela aqui, a cota dela aqui está dando 634 e a jusante aqui 603 metros. Cara, assim, 634. 29 metros. Pegando lá com relação ao Somuço, deu para 637, deu só 3 metros de diferença. E pegando cá na cabeceira da prainha, dá mais 5 metros apenas. Ou seja, nós temos 5 metros de desnível entre a cidade e a lâmina d'água do PCH Abricampo. Não é possível. Essas cotas foram retiradas da topobatimetria, que foi realizada no estudo hidrológico, né? Será que está certo, Cássio? Eu acredito que sim, né? Eu vou te explicar. Você consegue colocar pra gente a foto da PCH ampliada aí, por favor? Não, eu teria que baixar o Google Earth. Aquela aqui que eu te mandei. Peraí, então eu tenho. Deixa eu pegar ela aqui, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Essa aí. Essa aqui. Não, a de baixo. A de baixo? Enquanto essa você aí comenta ela aí, eu só vou atualizar um pouco aqui. Essa aí, pessoal, é a foto da PCH de Abricampo. Né? Acima daquela barragem fixa tá a cidade de São Gonçalo, em torno de 5, 6 quilômetros antes. Então, pensando aí no resultado do estudo hidrológico, Fernando, a gente a gente começa a tentar buscar a resposta por que acontece a enchente de São Gonçalo, né? Então, e ela foi a enchente, ela começou a ser mais comum depois da implantação dessa PCH. Então, convidado pelo meu amigo Hernani, lá do UNA, né, a quem eu já agradeço e mando um abraço, Hernani, seu filho Leandro. Nós descemos o rio de barco, da Ponte do Patrimônio até a PCH, né, para tentar descobrir o porquê, o que causava essas enchentes em São Gonçalo. E uma teoria que eu já te expliquei, inclusive, fora do ar, e coisa que eu acho que é muito coisa, a gente tem um desnível de 5 metros da cidade para a parte fixa da barragem, para aquela água que verte no meio ali, né, tá entre os paredões. Então, essa água, quando você desce o rio de barco, a 1,5 km descendo o rio, você tem correnteza, né? E depois essa água estabiliza. Então, até a PCH, isso vira um lago, né? Em locais, ela tá tão assoreada que você tem que levantar o motor do barco para poder passar, né? Por isso que você fala que o desassoreamento ele é importante. Importante, sim. Então, duas coisas que nós percebemos no rio. O rio bastante assoreado e imundo nas laterais, nas encostas, tá sujeira para todo lado, resto da enchente de 2020 ainda.
não existiu limpeza nenhuma, né? Então nós estamos aí num quadro assombroso de dengue no município, certamente uma das causas está aí. Então a gente chegou até na PCH e eu estava dependendo dessas cotas para poder soltar esses dados, essa teoria que eu tenho sobre a enchente de São Gonçalo. Mas essas cotas foram capturadas da topobatimetria. pelo Google Earth, né? Não, essas cotas são do estudo da topobatimetria feito no estudo hidrológico. Ah, tá. Que a prefeitura fez. E o Dr. Braulio passou. São cotas reais. E elas batem com o do Google? Não vi as cotas do Google. Eu trabalhei com as fotos da topobatimetria. Ah, tá. Então, alguma coisa segura a água lá. Então a gente começou a gente pegou o barco, foi lá para ver o que é. Então, no final lá você tem uma barragem fixa, né? Ela não tem comporta e tem 2 paredões laterais. Que é o vertedouro, né? Que é o vertedouro. Então tem uma seção ali para a água passar. E um pouco antes você tem uma seção à direita, que é onde entra o vertedouro para geração de energia, né? Então a água que uma parte desce pela saída normal, por meio dessa barragem, e o resto vai para a geração de energia. São Gonçalo tem hoje, quando a gente fala que Petit está liberando água, em torno aí de 177 metros cúbicos por segundo, é onde começa a dar problema em São Gonçalo, né? Então se a gente pensar no volume que libera de água do Petit, essa água vai descendo, chega lá embaixo e encontra uma barreira física. Na verdade 2, porque a geração de energia são 2 paredões de pedra, né? Aí só sai a água que consegue verter pelo meio ali. E mais a água que consegue verter aí entre esses paredões. É esse vertedouro. Exatamente. Então se você pegar a cota desse paredão, né? Um pouco ele tem aí 10 metros de altura. E que a gente. Essa largura. Exatamente. E considerar que a gente tem só 5 metros de desnível entre São Gonçalo e a PCH, a hora que esse paredão enche, a água volta. Nossa. Então aí na minha teoria é que essa água volta porque ela é represada lá embaixo. Ela já é represada hoje, né? Ela não consegue descer toda. É curioso isso, sabe por quê? Então assim, por que não... na verdade, o estudo que deveriam ter feito na época, por que não colocaram uma comporta, né? Ou por que a prefeitura... eu acredito que isso tenha sido parte do estudo hidrológico, mas que não tenha sido divulgado, né? Mesmo porque essa PCH foi construída na primeira gestão do atual prefeito. Então existe esse problema que eu considero grave, porque ali se você tivesse uma comporta, vai liberar a água do Petit em grande quantidade, abre a comporta e deixa descer, né? Então ali você vai ficar 2, 3, 4 dias sem gerar energia, mas a água que chegar do Petit ela não vai voltar para São Gonçalo, ela vai conseguir absorver. Nesse ponto entra o desassoreamento, né? Porque você limpou a calha do rio, você consegue segurar ali uma quantidade maior de água, você tem na comporta, você esvazia ali quando você precisar. E parece que faz sentido, porque na casa da minha sogra sobe 1,70 m, 1,80 m. Ali no Niterói, em frente à Secretaria de Transportes, foi de Educação também. Só que dali, com relação ao nível do rio, deve ter mais uns 3 metros e pouco, né, de caída. Portanto, subir 5 metros lá é o que chegou mais lá os 3 metros exatamente o paredão que está ali, que está segurando a água, né? Ela não consegue verter na capacidade que ela desce quando passa de 177 metros cúbicos por segundo vindo do Petit, né? Bom, faz sentido. Então, assim, é um engenheiro que está colocando isso aqui, né? É uma teoria, tá, Fernando? É uma teoria com dados concretos e coisas. Eu não tenho essa seção ali que ela deve ser exatamente a capacidade de verter os 177 metros cúbicos por segundo, mas é um sugestivo para a prefeitura, que até hoje resolveu não escutar a gente. Pode ser a solução do problema. A colocação de comporta ali, de repente, né, acionar a CEMIG na justiça para resolver esse problema. Porque a enchente começou a vir depois da instalação dessa usina, né? Entendi. Aproveitando inclusive a deixa aqui, a capitalidade do programa que está ao vivo, cobrado sobre prefeito desde de janeiro do ano passado, 1 ano e 5 meses depois, o pessoal aguarda o pagamento da indenização aí. Já foi aprovado mais 500 mil na Câmara, já uns 3, 4 meses atrás, para pagar o resto do pessoal da enchente, e até hoje o pessoal está prejudicado, né? Ixi. Festa se faz muito rápido, mas o que beneficia a população aqui costuma arrastar anos, ou então estão esperando aí ano político para poder pagar, né? Deixa eu dar mais uma olhada no chat aqui, ver se tem mais alguma coisa aqui. Só um minuto, por favor. Deixa eu ver aqui onde é que tinha parado aqui.
o Ícaro Castro, aí pediu o Castro para requerer as trocas de lâmpadas aí no condomínio. Parabéns pelos projetos, Cássio da Mágida. Simone Rocha, por que nunca foi regularizado São Gonçalo a lei de aquisição de imóvel de uso institucional sem prévio chamamento público, como fica? Então, perguntando aí, por isso que tem prédios não acessíveis, tem projetos, né? Simone perguntando, você quer falar sobre isso? Uma boa parte pode ser resolvida com a implantação agora da Lei Municipal de Acessibilidade, né? Depende de ação do Executivo. Rose falando, fato Cássio, deve ser alguma coisa para trás aí, a gente não vai saber. Aluguéis dos prédios institucionais, deixa eu ver aqui, temos que apostar na diversificação econômica. Mágida, espero que o Cássio tenha respondido essa pergunta aí sobre as enchentes. Sebastião Pereira, temos que apostar na diversificação. Jorge Edson, emprego para mulher hoje em São Gonçalo, temos que evoluir nesse aspecto, muito bom. Juraci Eliezer Ribeiro, dando boa noite. São Gonçalo tem potencial, não sei se é Clone Andrade, alguma coisa. São Gonçalo tem potencial, mas tem que sair da bolha. Isso mesmo, Andrade. Tem que ter um novo olhar, valorizar mais a mão de obra local, independente da política. Muito bem. O Quito. Cássio, o nosso plano diretor foi elaborado pela Prefeitura sem ouvir a Secretaria Especial de Serviços Urbanos, onde tem pessoas competentes, sabem tudo da cidade. E depois fala, Fernando, a Prefeitura já comprou a área alagada do Beleus para fazer a Fazenda Agroecológica. Ele lembrando isso aí, muito bem. O plano diretor da cidade é um plano que foca muito a saída da MG 129, né? Tem algumas coisas que não precisam ser discutidas neles, algumas emendas que vão colocar no projeto. Mas é um plano que não atende 100% São Gonçalo. Há pessoas importantíssimas da Secretaria de Obras, outras pessoas que têm muito conhecimento de São Gonçalo, não foram escutadas, né? Que poderiam dar uma contribuição às vezes bem melhor do que quem vem de fora, né? E infelizmente São Gonçalo é assim. Juraci Eliezer Ribeiro aí, dando boa noite para você, Cássio. Boa noite. Dizendo que você está de parabéns e que você representa a nossa cidade. Quer dar uma alô? Obrigado, Juraci. Obrigado e agradeço a população de São Gonçalo inteira que confia e aposta no nosso trabalho. Bom, o chat bombou aí hoje. Se eu comi mosca em alguma coisa, vocês me perdoem, tá? Se deixei alguém para trás aí. O que tá precisando de Viagra lá, né? Que fez a brincadeira de mau gosto lá, ele pode. Olha, passa lá na farmácia lá e compra um Viagra, acho que você tá com algum problema, meu amigo. Pensando numa linha de críticas responsáveis, numa linha construtiva, Cássio, o que você indicaria ou proporia o prefeito assim para corrigir ou melhorar? Assim, vão sair um pouco da rixa política e vão... Não, muito pelo contrário, Fernando. A gente, por estar na oposição, por ter outra visão de como que a coisa está andando, não existe rixa política. Muito bem. Existe eu fui eleito para fiscalizar, então eu cumpro a minha função e pretendo cumprir até o último dia. Isso é respeito ao povo de São Gonçalo. Então eu acho que a gestão em si ela é deficitária. Ações precisam ser replanejadas em todas as áreas, né? Saúde, meio ambiente, educação, e questão de segurança pública. Então assim, não tem muito, replanejar mesmo, escutar mais quem está de fora, porque quem está dentro passa ali, dá um tapinha nas costas e está tudo uma maravilha, né? Então assim, respeitar a opinião divergente é o primeiro passo para você poder fazer uma autocrítica e melhorar. Você sabe que eu costumo falar assim, a mulher que leva o homem para frente é aquela que aperta, aquela que cobra, né? Não é a que aceita tudo, a que deixa tudo na moleza, assim são os filhos também. Exatamente. Agora mesmo a gente tava falando aqui, eu tava recebendo mensagem da minha mulher aqui, pai, você agora virou entrevistado? Me deu uma dura aqui agora. Eu costumo brincar muito, falar muito, Fernando, que Deus deu a gente 2 orelhas e uma boca para escutar mais do que falar. Não, então a autocrítica. Eu tô meio pregada aqui agora no Zap aqui, você não viu, não? Então a crítica, assim, quando ela é construtiva, quando ela é positiva, você vê que a gente tem, no caso da enchente, por exemplo,
A gente tenta mostrar uma solução, tem tempo que eu tento mostrar isso, mas ninguém escuta. E pode realmente ser a saída para acabar com as enchentes de São Gonçalo. Né? Mas infelizmente ele não tem voz, não tem, né? Mas vamos lá. Bom, agora acho que a pergunta que todo mundo quer saber aí, Cássio. Afinal, pretensões políticas futuras aí, ano que vem já tem uma eleição aí, nós estamos há cerca de um ano aí. Quais são as suas pretensões políticas aí? Você tem alguma pretensão de continuar na Câmara, de às vezes tentar uma presidência da Câmara no futuro, deputado, prefeito? Quem Fernando, é Cássio 2024? Fernando, eu tenho duas pretensões fortes em São Gonçalo. A primeira é terminar meu mandato com a mesma ética, o mesmo respeito ao povo de São Gonçalo que eu comecei até o dia 31 de dezembro do ano que vem, se Deus quiser. E a segunda pretensão é que o povo vote com consciência, que o povo vote, seja livre para votar, que não dependa de emprego, não dependa de consulta, que não dependa de exame, que não dependa de transporte, né? A pretensão do Cássio é continuar servindo São Gonçalo. Quem vai decidir isso é o povo é soberano, né? O voto é democrático, chegou na urna ali, é o ser a urna e Deus, né? Então, assim, eu deixo o povo muito tranquilo para votar, e se achar que eu não estou trabalhando da mesma forma que me colocou, que me tire, e coloque outros. Então, assim, eu respeito muito a vontade popular. Esse é o meu lema. A vida inteira eu fui assim e se Deus quiser, eu vou continuar desse jeito. Como diz o outro, falou muito bonito, mas pintou oportunidade. E aí o pessoal te chama para candidatar a prefeito. Se for para ajudar São Gonçalo, sim, por que não? Né? Tiver uma turma boa, tiver uma turma decidida a realmente mudar, a implantar coisas novas aqui, eu acho que é um caminho que todo mundo quer. Não tenho ganância nenhuma com relação a isso, né? Prefiro deixar a população bem à vontade porque ela decidir. Mas o que eu estou aí para o que o povo pedir, nós estamos aí para. Né? A minha vontade é de que a cidade desenvolva, que ela cresça, que ela, né, seja próspera para todo mundo, se Deus quiser. Mas você tem a noção, né, no tempo que você já está aqui, da força do poder econômico e político que tem uma prefeitura dessa tão rica, né? E nesse cenário, assim, se uma oposição se dividir, você vê possibilidade, sim, de haver uma troca de a oposição, por exemplo, alguém da oposição lograr êxito? Vejo sim, na verdade qualquer um tem chance, né? Com boas alianças, com alianças respeitosas, que todo mundo... Eu tô dizendo se rachar a oposição e ficar assim, 2, 3 da oposição e o governo. Eu não vejo possibilidade. Tem? Política ela depende muito da hora, né? Da época, do que foi feito, o que cada um depende, cada um defende. Então, assim, mas eu acredito que sim. Você acha que mesmo assim consegue ainda? Tem chance de... A obstinação por fazer melhorar alguma coisa, às vezes reverte muita situação contrária. Uhum. E no caso, assim, você estaria aberto, por exemplo, a, às vezes abrir mão também de uma cabeça de chapa ou compor com alguém que, por meio de uma pesquisa, às vezes apresente melhor resultado, assim? É o que eu te falei, eu não tenho ganância nenhuma. A gente precisa melhorar São Gonçalo. Então vamos apoiar quem for melhor, quem tiver seriedade para fazer as coisas que precisam ser feitas. Com certeza nós vamos apoiar quem for, ou ser apoiado. Isso aí deixa Deus decidir e depois a população de São Gonçalo. 8h24, programa com 1h e 24 minutos já. Cássio, tá com você aí para as considerações finais aí, fique à vontade aí. Em primeiro lugar, Fernando, eu gostaria de te agradecer. Bacana o seu estúdio. Parabéns pelo profissionalismo, abrir espaço para todo mundo, para a situação, para a oposição. Agradecer a todas as pessoas que confiaram em mim o voto, né? Dizer que o meu gabinete está aberto para todo mundo, independente se votou ou não, como eu sempre fiz e vou continuar fazendo. Agradecer a população de São Gonçalo pelo respeito, pelo carinho que eu recebo em todas as comunidades onde eu vou, no centro da cidade, e dizer que eu estou à disposição. E torcer para que a cidade melhore para todos. Isso é um desejo nosso e enquanto eu tiver
na vereança eu vou lutar por isso, e quando eu sair, vocês podem ter certeza que a toada vai ser a mesma. Muito bem, apesar de que você já fez a despedida aí, obrigado pelas considerações aí, né, que na parte que toca a gente aqui. Rola responder só mais uma pergunta do Bora, chat aqui. até mais 10 se precisar. Só mais uma aqui para Luiz Pio aqui, Figueiredo Martins, tá, é amigo nosso lá, estudou na faculdade lá na FCES também, um abraço para a mãe dele também, o irmão Luiz Fernando. Cássio, sua agenda tem mais viés de programas sociais subsidiados pelo governo ou mais na área empresarial? Ele está querendo saber se é mais liberal ou mais... A gente hoje não pode ser nem liberal e nem com viés só social, né? Se você me permite até falar um pouquinho sobre assistencialismo em São Gonçalo. São Gonçalo hoje não tem um plano de assistência social definido, né? Isso para mim, é um dos piores fatores que mantém a cidade sem o desenvolvimento que precisa. A cidade não pode depender, tratar a população com a cesta básica e coisas, ela tem que dar ela a condição de estudar, condição de formar e dar uma formação para a pessoa depois ser encaminhada para uma empresa e aí sim largar um programa de assistência social. Então, assistencialismo por si só eu sou contra, né? E diversificação é fundamental para qualquer cidade. Né? A gente precisa... A partir do momento que você começa a desenvolver a cidade, a própria população vai desgarrando a prefeitura, vai procurando seus caminhos, que é um caminho muito mais sólido, né? É uma pessoa que trabalha para uma empresa, ela tem um fundo de garantia, ela tem um 10º, ela tem um acerto, né? O pessoal às vezes se preocupa muito em só ficar na prefeitura ali, e a prefeitura não dá nada disso. Amanhã você foi mandado embora, um tapinha nas costas e acabou, né? Então, assim, para o desenvolvimento da cidade, eu acho que isso é fundamental. Muito bem. Pois é, gente, como eu tenho dito aqui, que o melhor caminho é sempre a gente pautar nossos trabalhos com transparência e o diálogo, né? E é conversando que a gente se conhece melhor, que a gente se entende. Esse é o papel desse programa, de trazer entrevistado que seja bom de papo. Mais que bater bons papos, essa oportunidade de aprofundar também nos problemas juntos e ajudarmos quem administra a máquina pública a apontar possíveis soluções ou sugestões. Não somos donos da verdade, podemos errar, claro, e se errarmos, sem estresse, basta corrigir nossos erros. Só não erra quem não tenta e quem não faz nada. Com isenção, responsabilidade e comprometimento, a gente fica por aqui. Então, até o próximo Bom de Papo, sexta-feira, que acontece no dia 2 de junho de 2023. Cássio, grande abraço e muito obrigado aí pela participação, viu? Um abraço, Fernando, muito obrigado à população de São Gonçalo que se dispôs aí a estar com a gente comentando, participando. Tamo junto. Valeu, gente, valeu, brigadão aí, boa noite pra vocês aí, bom final de semana.